Que Deus nos abençoe nesta nova noite, nesta noite de estudo especial. Vou convidar vocês agora para a leitura do nosso Evangelho. Boa noite, Yasmin. Que bom, querida, que você também está chegando para ficar junto conosco nesse momento de estudo. Beijinho no coração. O Evangelho, o capítulo é o 2. Meu reino não é deste mundo. O item é o 8. Nós vamos ler os 2 últimos parágrafos, que diz assim: os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Neste momento, vamos buscar agora essas melhores energias, procurando entrar em sintonia com esses corações amigos, esses espíritos queridos que tanto nos auxiliam. E vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, abençoado seja, Senhor, o retorno à oportunidade do aprendizado e do esclarecimento. Obrigada, Senhor, por aqui estarmos em mais esta semana, elevando os nossos pensamentos até Ti, em prece, lembrando dos nossos companheiros de jornada, esses corações aflitos, que passaram por tantas dores, por tantas dificuldades, esses que deixaram, Senhor, o seu registro através desses livros, onde a Dona Ivone, nossa companheira querida, trouxe a narrativa, Senhor, das experiências vividas por esses irmãos. Mas aqui estamos para passar aos demais irmãos que de igual forma sofreram essa dificuldade do suicídio, para que eles observem que estão sempre sendo auxiliados, que estão sempre sendo envolvidos em braços fraternos que os auxiliam e que os estimulam a continuar a caminhar. E que a bondade de Deus, infinita como é, jamais deixará a quem quer que seja a continuar vivenciando a dor superlativa de forma infinita. Que eles saibam que o socorro certamente chega para todos nós. Estamos, Senhor, lembrando da figura amorosa de nossa querida Maria de Nazaré, dessa mãe especial que protege, que ampara, que sente o sentimento verdadeiro do amor e está nos estimulando a desenvolver em nós a seriedade do trabalho no bem. Estamos pedindo a essa amorosa mãe que olhe por todos esses irmãos aflitos, para que eles despertem e nesse momento observem que não estão sozinhos e que percebam através desses esclarecimentos que terão também a oportunidade de continuar a sua caminhada. Agradecemos a Deus pelo auxílio, agradecemos a Deus pela proteção e pelo amparo, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por todas as orientações e por tudo que tem representado em nossas vidas. E agradecemos a cada irmão, companheiro bondoso que vem em nosso auxílio nos trazer a bênção da oportunidade de continuarmos aprimorando a nossa compreensão e os nossos conceitos relativos à vida, relativo à nossa existência de espírito imortal que somos todos nós. Que a vossa bondade, a vossa misericórdia nos alcance a todos. Receba a Dona Ivone Pereira, Senhor Cair Bachútil,
e os demais espíritos amigos a nossa gratidão eterna pelo muito que tem feito por todos nós. E quanto a nós, Senhor, nos ajude para que possamos nos manter equilibrados, pacificados, absorvendo o conteúdo que esse bondoso irmão Mário trará para nós. Que Deus o abençoe e o proteja, juntamente à sua família. Que Deus abençoe e proteja a cada um de nós nesta noite. E assim sendo, pedimos a Deus a permissão para início do nosso estudo de forma especial. Que ora iniciará, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Mário. Boa noite, Karine. Boa noite, Pageu. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou passando a canda para você, minha irmã. Fiquem com Deus e muita paz para todos. Boa noite a todos. Boa noite, Karine, que ainda não falei, Pageu. Serra retornou. Vamos lá, Mário? Podemos iniciar a leitura? Todo mundo está ouvindo? Oi, Jana, boa noite. Vida, irmã, Yasmin. Vamos lá, né? Então a Mona já colocou aí, página 177. A esse tempo, haviam-se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares e, particularmente, cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joel Steele, mereciam do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva. Conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo não havia sequer um século, após encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível ao coração disposto. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união, que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura, aos 7 anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que, por sua vez, a adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois, como médico, dedicara-se a humanitários estudos em torno do que até hoje insolúvel problema. Sofrer humilhações penosas e 1000 situações difíceis, por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento.
Roberto de Canaleiras, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Passando para você, Mário. Ok, então, vamos lá. A continuidade, nosso amigo Camilo Castelo Branco dá continuidade sobre as suas relações de amizade no hospital. E ele viu que, naquele tempo, já havia estreitado poderosamente a relação de amizade com o pessoal de serviços hospitalares. E mais diretamente com os grupos de médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquiatras, que eram os que estavam mais próximos dele, né? A gente não vê isso aqui nas enfermarias da Terra? Que chega uma hora que os doentes estão afeiçoados com os médicos, e os médicos, alguns deles, é claro, estão afeiçoados com os pacientes. Nós não vemos isso? Lá também é a mesma coisa. E ele se afeiçoou. O contato maior dele era com o médico espanhol Roberto de Canaleiras, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Então, alguém que no contato com eles demonstrava qualidades intelectuais e morais dele e do seu pai, Carlos de Canaleiras. O pai era tido como alma de apóstolo, coração angelical e mais Joel Stil. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais, por ele duramente adquirido através de existências planetárias. O que vocês acharam dessa descrição? Ele tinha qualidades mostradas diariamente, intelectuais e morais. E lá embaixo diz que ele não era entidade muito evoluída. Como é que fica isso dentro da cabeça de vocês? Como vocês veem isso? Estão ouvindo? Como é que pode? Qualidades intelectuais e morais e não era entidade muito evolutiva. Só na cabeça de vocês? Dá, né? Mas olha só, isso é fácil de entender. A criatura realmente evoluída, ela traz algo mais do que os atributos, qualidades intelectuais e morais. Ela traz dentro dela um sentido maior que a liga às forças superiores. Mesmo que ela não tivesse
a religião como a gente entende, mas traz uma religiosidade dentro de si. Traz dentro dela impulsos que são frutos dessa vivência com a espiritualidade, ou espiritualização, digamos assim. Porque tem gente que não traz. São boas, mas são puramente humanas. O homem carnal, puro e simples. Ele falando aqui do médico. Quantos médicos que a gente conhece são bons no trato com o paciente, têm qualidades intelectuais e morais, e tu nota que não são evoluídos espiritualmente. Não precisam nem ser espíritos, mas que você bota e vê. Essa alma não pensa em nenhum momento na grandiosidade do universo, no Pai que nos governa, numa força superior. Entenderam? Quantas pessoas a gente conhece assim? Tem qualidade, cumpre as leis, é justo, dá ao outro o que pertence ao outro, e, no entanto, são homem puramente carnal. E o carnal aqui não tem nada de depravação, de desejo da carne, nada disso. É o homem que não pensa em espiritualidade. Falei do médico porque a gente está lidando aqui com o médico Carlos de Canalejas. Mas quantos são assim? Isso, Acanda, não tem o foco no espírito imortal. Não entrou naquela sintonia, né? Não entrou naquela sintonia com o mais alto. Não entrou na sintonia com o divino. Isso. Age no bem. São bondosos. Mas a bondade dele é nesse sentido. Tem seus méritos? É claro, a gente via aqui. No entanto, ele é diferente do pai, Carlos de Canalejas, que tinha alma de apóstolo e coração angelical. Essa é a diferença. E tem o Joel Steel, que era um enfermeiro lá abnegado, que também era mais ou menos semelhante aí ao Carlos. Então diz, tratava-se de espírito, em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo, não havia sequer um século. Após encarnação reparadora muito acerba. Então vê que um século, o pessoal pensa, o tempo no plano espiritual é diferente. Não, gente. Para nós, próximo da Terra,
É o mesmo relógio. Um século é um século mesmo. Então fazia um século que ele lá estava e ainda trazia essa dificuldade da crença dentro dele. Então ele viera após uma encarnação reparadora, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fluir. Então ele teve o lar despedaçado pelo perjúrio da esposa, a quem ele amava com todo o devotamento possível. Vira morrer a sua filha primogênita, vítima de 7 anos de idade, vítima de nostalgia pela falta da mãe, e com isso baixou a imunidade e ainda pegou tuberculose do pai, que tratava de enfermos tuberculosos. Então, uma dura prova, né? Perdeu a esposa para outro homem. Se hoje já é difícil, imagina naquela época. Depois perde a filha. Com uma doença que ele mesmo passou. E ainda por cima, tuberculose numa época que não tinha muito remédio. Então, muito difícil, né? Sofrera humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera. Porque ele era pobre, ela tinha mais bem do que ele. Nossa Leila era filha do conde de Guzmán, que era o Ramiro de Guzmán, chefe das relações exteriores do hospital, aquele que fazia o trabalho de trazer os espíritos para a comunicação e também ajudar a buscá-los lá no vale. Então o próprio Ramiro, Dom Ramiro de Guzmán, conhecendo a filha aqui, já disse para ele, ó, que casamento não vai dar certo. O pai e a mãe, quando são isentos de determinadas paixões, consegue perceber bastante, né? Esses detalhes. Conhecia ele muito bem a filha que tinha. E falou, uma vida como essa, ele não é rico, é filho adotivo, pobre e obscuro filho de um fidalgo, que era
Dom Roberto de Canalejas. Não, pai não era Roberto, não, era Carlos de Canalejas, que gastou toda a sua fortuna ajudando aos outros, a infância desvalida. Ele olhou e disse: esse casamento não vai dar certo. Então, pai e mãe, quando são isentos de paixões, conseguem perceber isso. E por que eu digo isso? Isento de paixões. Porque tem pessoas que têm determinadas paixões e dão seu palpite com a ótica das suas paixões. Não tem mãe que diz que nenhuma nora serve para o filho dela? Olha a paixão, olha o apego. Nenhuma nora serve. Quantos vão lá na casa dela, ela torce o nariz? Tem pessoas assim? E pais também, né? A gente está falando mãe e pais também. Ninguém presta para o filho dela, ou ninguém presta para a filha. Mas em geral é mais quando é filho, né? Muito. Mas Dom Ramiro não. Dom Ramiro estava acima disso. Ele conseguia. Era a alma que estava acima dessas paixões e conseguia perceber que aquilo não ia dar certo. E assim, acabou-se esse casamento. Tá certo, Lailai? Então, ele disse já que não ia dar certo. E essa história é a história da própria Dona Ivone Pereira. Ela lembrava disso quando criança, tinha isso na memória, trazia isso dentro dela, essa culpa, e foi nessa encarnação que ela se suicida. A gente vai ver isso mais à frente. Então você vê, um erro foi levando a outro, foi levando a outro, e chegou até o suicídio da nossa querida Leila e a nossa querida Dona Ivone. E Roberto, aquela alma que foi considerada suicida porque se deixou morrer. Desgostoso? Após perder a filha e a mulher, nessas circunstâncias, aproveitou que estava com a tuberculose, aproveitou que podia também pegar a tuberculose e se deixou também contaminar, como que quisesse sair da vida. Então é uma história que faz a gente pensar em quantas vezes um passo em falso nosso a gente leva séculos para reparar.
Tá bom, Lailai? Entendido. Então, um passo falso dela levou ao suicídio. Então, a gente começa a ver que por trás dessa não evolução do Roberto de Canaleiras, havia uma falta de fé, uma desesperança, uma não crença num poder superior, o se deixar morrer. Não que nós não soframos diante das lutas, não que nós não fiquemos apreensivos, mas a chama superior que nós acendemos em nós facilita e muito com que a gente passe pelas nossas provas. Desse modo, o que acontece? Você passa pelas provas que tem que passar, mas tem um sentido íntimo que te faz seguir adiante, que te faz, muitas das vezes, sorrir, mesmo estando diante da prova, que te leva a trabalhar, que te leva a servir no bem. Essa disposição que só a fé é capaz de nos dar. Essa certeza, né, que a fé coloca dentro da gente, de que estamos sendo amparados, de que os olhos da providência divina estão sobre nós, de que a misericórdia divina se compadece das nossas lutas. E espíritas ainda contamos com a noção e a certeza dos amigos espirituais. Que não nos falta, né? Como diz nossa amiga Vida, né? Repetindo Eurípides, invisibilidade não é ausência, né? Isso significa ausência. E nossos amigos espirituais não estão ausentes de nós. Podem não ser vistos por nós, mas podem ser sentidos. Desde que a gente, na hora da luta, se coloque na posição de perceber o socorro. Que não adianta também querer perceber os amigos espirituais se nós nos fecharmos
nas nossas dores. Sem contar que podemos contar com os nossos amigos encarnados também. Quantos amigos encarnados já devem ter, até sem sentir, sem saber, aliviado as nossas provas? Orando, Pai, sabendo que estamos em luta. Quantos amigos que nós vamos granjeando por esse sentido que só a fé, o conhecimento das coisas superiores é capaz de nos dar. Desse modo é bastante gratificante para nós o sentido da fé. Esse sentido da fé que faz o diferencial na hora da luta e mesmo na hora de você acrisolar virtudes. A maneira como você conquista as suas virtudes é diferente da maneira com que aquele que não tem a fé faz. Não estamos aqui contra nenhum materialista, até porque tem materialistas que agem muito mais no bem e muito mais corretamente do que nós. Não somos contra ninguém ser materialista, mas podemos sim falar dos efeitos da ideia espiritualista sobre nós. O quanto isso nos fortaleceu nas horas de luta, de prova. Cada um de vocês, cada um de nós, poderia contar uma história sobre isso. Então, desse lado de cada vida, como o lado de lá, essa crença em Deus, a ideia de Deus crescendo em nós, há de nos sustentar aqui e lá. Quando viermos de lá para cá. Desse modo, saímos mais fortes de cada luta. Então vamos parando por aqui, até porque semana que vem vai falar sobre Roberto de Canaleiras e a gente não quis entrar na história hoje, ok? Aí fizemos essa digressão aí do tema. Eu vou passar a palavra aí para quem vai fazer a prece, já foi escolhido. E daqui a pouco a gente ouve a mensagem do plano espiritual. Estou liberando. Obrigada, Mário. Obrigada pelo estudo. Muito bom, né? Muita coisa para a gente pensar. Até
até a semana que vem, né? Então vamos unindo aí os nossos corações, nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos para fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido Jesus, bondosa Maria de Nazaré. Nós estamos aqui, Senhor, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, mas nós queremos, Senhor, antes do encerramento, conversar com o teu coração, conversar com Maria, com essa espiritualidade benfeitora, amiga, trabalhadora da colônia Maria de Nazaré. Nós, Senhor, de nossa parte, aqui estamos semanalmente, Senhor, no estudo, e vibrando, Senhor, pelos nossos irmãos, nossos queridos companheiros de estudo da colônia Maria de Nazaré. E queremos, Senhor, te pedir a ti, a Maria, o envolvimento amoroso, Senhor, que sabemos que o teu coração, o coração de Maria, tem por todos nós, Senhor, nós, os irmãos da retaguarda, que nos juntamos a esses irmãos, Senhor, para pedir que acolha, Senhor, a nossa súplica e envolva a cada coração querido, Senhor, desses nossos irmãos, nos bálsamos necessários, Senhor, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e os nossos escorregões, podemos dizer, Senhor, na nossa trajetória imortal. Todos nós, Senhor, somos espíritos muito devedores para com a lei de Deus, mas também já somos espíritos, Senhor, que estamos no esforço para nos melhorarmos. Estamos no esforço, no estudo, no trabalho no bem. Estamos voltados, Senhor, para a nossa melhoria, nossa e dos nossos irmãos na fraternidade universal. Que os nossos queridos amigos, Senhor, da colônia recebam o nosso abraço fraterno e que o teu amor, Senhor, possa estar nos envolvendo, nos harmonizando, sustentando, amparando, mas, sobretudo, Senhor, nos esclarecendo, para que, mais fortalecidos no teu amor, caminhemos todos juntos para onde, Senhor, tu queres e principalmente o Pai espera por nós. E assim, Jesus, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Caibá, em nome de nossa querida irmã benfeitora Ivone, em nome de Camilo, Senhor, a quem agradecemos por este livro, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, é que nós te pedimos a permissão para, de nossa parte, encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Mas, Senhor, fica conosco, porque todos nós, Senhor, todos nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Almas amigas, almas irmãs, aqui presentes no estudo de hoje. Voltai para a casa de vocês, convencidos de que as luzes do céu estiveram sustentando o ânimo e a disposição de todos, curando doenças e abolindo obsessões, trazendo estímulo e convites para o exercício do bem. A vida espiritual chama a todos. O convite é feito para que o homem sinta que a sua existência não se limita aos acanhados minutos de um dia. Transcende até mesmo um ciclo de vida e adentra os séculos e milênios, mostrando de forma inequívoca o sentido de progresso
que existe em todas as coisas que Deus cria. Itinerantes deste progresso, somos os companheiros que fora do corpo físico transmitem a vocês o estímulo para que a vida do encarnado, isto é, de vocês, seja a mais nobre, a mais justa, a mais correta. Limpos de coração e de mente, com palavras serenas, de convite ao bem, e nunca de palavras destrutivas, palavras de amor para consolidar a ideia de Deus, e nunca palavra de desestímulos, que ao contrário solidificam o mal. Estamos com os nossos pensares superiores à palavra que se diz, para que seja ela a de Jesus, seja ela a palavra que Jesus falaria. Que a noite de estudos tenha sido proveitosa, com um ensinamento superior, e que todos, saindo daqui, recordem os momentos de lazer, de estudo, de apoio espiritual, o descanso ante as lutas do mundo, o apoio para o prosseguimento da vida, o estudo ensejando novas visões, da existência. Onde estiverem, recordem-se de Deus. Deus estará na figura de Jesus e de outros bons espíritos a mensagem estimulante à prática do bem. Não percam as esperanças, nem creiam que o mundo está perdido. Antes, ele está em reforma, pedindo de todos a decidida posição voltada para o bem. Ao retornar para a casa de vocês, mantenham-se também em paz. Deus fique com todos.